localizado no Jardim Redentor Belfor Roxo. Vamos falar hoje sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. O vocábulo Bíblia, sabemos que não se encontra em selos originais. O que encontra nos originais é Escrituras, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor. O vocábulo Bíblia não é um vocábulo inspirado. Vem de Bíblios, conjunto de rolos de livros, que são 66 livros, incluindo cartas. E colocado este nome, Bíblia, vamos ver algumas características gerais. A Bíblia, nas Escrituras, foi escrita por 40 autores diferentes uns dos outros, que muitas das vezes não se conheciam. Um período de 1.600 anos. E o idioma foram 3: o hebraico, o grego e o aramaico. O aramaico, alguns livros como Daniel, Jeremias e Êxodo, pequenos textos. Na sua maioria, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e o grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego koiné, não o grego dos eruditos, mas o grego koiné, o koiné é um grego simples, comum. Encontrado na Bíblia mais de 2.600 vezes a expressão "assim diz o Senhor", como um carimbo de autenticidade divina. Essa expressão "assim diz o Senhor", ou seja, o Senhor disse, o Senhor falou, mais de 2.600 vezes aproximadamente. A Bíblia tem várias divisões, Antigo e Novo Testamento. Temos Pentateuco, os 5 livros de Moisés, História, parte da poesia, profecia. E temos o Novo Testamento, os Evangelhos sinópticos, né? São 3, Mateus, Marcos e Lucas, parecidos, né? João, profeta do amor, que mais coloca Jesus Cristo como Deus, mais mostra que Jesus Cristo é Deus, o Messias, o Eterno, prometido. Temos Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, Atos. Temos a parte das epístolas paulinas, temos as epístolas universais, temos Hebreus, que é uma epístola de autoria desconhecida, temos as epístolas universais, Pedro, João, e temos o Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse significa revelação, que João, na ilha de Patmos, ele teve a sua revelação dada por Deus. Existe a inspiração, a revelação e a iluminação. Inspiração vem dessa palavra telpenestos. Teos, Deus, e pneustos, o pneuma, é sopro, vento, ar. Então, inspiração é algo, pode-se dizer, algo como se fosse soprado. Deus atuou como, né, entre aspas, aí fosse um sopro sobre os escritores, induzindo, inspirando eles a escreverem. Foram inspirados, né, pelo Espírito Santo de Deus. E revelação é algo dito da boca de Deus abertamente em sonhos ou abertamente, uma audição de uma voz. Deus disse: "assim diz o Senhor, escreve." Ele escrevia, "faça." Ele fazia, "vá para sai da tua terra e da tua parentela." E ele saía, por aí em diante. Isso é revelação, foi revelado, foi falado abertamente, claramente. E iluminação, hoje somos iluminados. Temos que ser iluminados pelo Espírito Santo. Quem não é, tem que ser. O verdadeiro cristão é iluminado pelo Espírito Santo de Deus para orar, para cantar, para pregar o Evangelho, para fazer muitas coisas concernentes ao reino de Deus,
praticar a palavra, o Espírito Santo ele nos ilumina. A palavra de Deus diz que, lá em João, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele nos convence disso tudo, ele nos ilumina para que nós façamos as coisas concernentes ao reino de Deus. A palavra de Deus ela exorta, edifica e consola. Tem essas três funções. A profecia, ela é colocada como uma profecia. E profeta, aquele que profere a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma profecia. Ela exorta, ela não puxamos de orelha, ela edifica, né? Faz você crescer espiritualmente e consola. Ela exorta, edifica e consola. Nós temos a Bíblia, ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Uma espada de dois gumes, tanto serve para você, corta dos dois lados, tanto serve para você como para mim. E ela é viva e eficaz, ela é poderosa nos seus efeitos. Prega a palavra, ela salva. Através da palavra tem salvação, tem cura, tem dons, tem salvação, tem santificação, tem oração, tudo através da palavra. As almas vão para o céu, as almas são ganhadas através da pregação da palavra. Nunca deixe de pregar a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. As Escrituras, o livro do Senhor, as Santas Escrituras. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Examinai como um médico examina o seu paciente, para você ter tempo, olhar, examinar, analisar, comparar, ver texto e o contexto, porque texto sem contexto aí negativo, é pretexto para heresia. Tem que analisar pelo menos 3 ou 4 versículos sobre aquilo que você está falando e aquilo que você está ouvindo, para ver se não é heresia. Examinar é olhar, observar, ter tempo, comparar, etc. E na Bíblia nós descobrimos se aquilo que a pessoa está falando é heresia, é falso ensino ou não. A Bíblia é a nossa norma máxima de fé e prática, a norma máxima de fé e prática do crente, do cristão. Ela tem resposta para tudo. Televisão, videogame e etc. Tem texto de Coríntios que fala, está escrito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Fala sobre lascívia, sobre sensualidade, fala sobre o bom exercício do seu tempo, fala sobre as coisas que edificam, as que não edificam, fala sobre estratégias do inimigo e muitas outras coisas. Fala para não amar o sistema mundo, como em 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, ou seja, as coisas desse mundo, o sistema político, econômico e social, organizado e dirigido por Satanás. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele vai falando, porque tudo que é no mundo, a vontade ruim, a concupiscência, a vontade ruim da carne, a vontade ruim, e etc, não procede do Pai, mas do mundo. Se você ama o mundo, você é inimigo de Deus, porque você não está fazendo a vontade de Deus. E como fazer a vontade de Deus? Leia a Bíblia, examine as Escrituras e a pratique com sabedoria. Não basta só ler, é necessário praticar, pôr em prática. Vamos ler 2 Timóteo 3, se acompanha aí. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, basicamente, aqui é proveitosa. Toda escritura divinamente inspirada, como eu expliquei sobre a inspiração, e é proveitosa, ela é válida para ensinar.
essa função. E ela, para redarguir, o que é redarguir? É debater, replicar, responder, dar explicações às perguntas que são formuladas. Terceira, para corrigir, puxãozinho de orelha, com amor, com ética, com carinho, mas corrigir. Quem deve corrigir? O pastor, seu líder, através da palavra de Deus. Os pais corrigirem seus filhos dentro da palavra e ensiná-los dentro da palavra. E instruir em justiça. No Evangelho, nós vemos a justiça de Deus. No Evangelho vemos o que é certo e o que é errado. No Evangelho nós vemos a justiça sendo pregada ali pelo Senhor Jesus, o Yeshua, HaMashiach, o Salvador eterno. Em toda a Bíblia nós vemos a justiça de Deus sendo proclamada. Continuando, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda boa obra, toda ação, você é instruído para fazer, olhando para as Escrituras. Você olha, você lê, você pratica aquilo que você está lendo. Você não está praticando boa obra porque você não está pondo em prática a palavra de Deus. Ela ensina a você praticar a boa obra. A palavra de Deus, ela ensina como se comportar na sua casa, na rua, no trabalho, na faculdade, em quaisquer lugares. A palavra de Deus nos norma de máxima de fé e prática. A palavra de Deus, ela mostra quem somos. Somos pecadores. E é nesta palavra que nós aprendemos, como Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na palavra de Deus, nós vemos que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Na palavra de Deus, nós vemos que temos que nos santificar, temos que orar. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses: orai sem cessar. Na palavra de Deus, na Bíblia, que nós vemos que somos mais do que vencedores, que temos que ter comunhão com Deus, com o Senhor, temos que ter comunhão com os irmãos, temos que praticar o amor, as boas obras. Na palavra de Deus nós encontramos o fruto do Espírito, não os frutos, o fruto, que tem 9 gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, etc. E na palavra de Deus nós vemos como amar a Deus e amar o próximo. Na palavra de Deus nós observamos muitas outras coisas, como cuidar dos órfãos, das viúvas, como Tiago diz, aí no livro de Tiago, que diz que a verdadeira religião pura e imaculada, sem mácula, sem mancha, para com Deus o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tudo isso que eu falei nós vemos nas Escrituras, na palavra de Deus. E o amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa o cinto, ou como o sino que tine. Vem falando depois: o amor é benigno, paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. No final diz: permanece essas três, a fé, a esperança e o amor. Dessas três, o maior, o mais importante, é o amor. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus enviar seu Filho foi uma demonstração bem clara do amor de Deus. Por isso que o amor é o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E na palavra de Deus que nós lendo, nós aprendemos sobre isso. E é importante ler, meditar e praticar. Pratique a palavra de Deus com sabedoria, preserve a sã doutrina com sabedoria, viva um evangelho genuíno, com santificação, com santidade de vida, praticando a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz.
Pense nisso. Medite. Você que tem assistido nossos vídeos, muito obrigado. Esta foi um vídeo simples, porém feito com muito amor, com muito carinho para você e para a sua família. Muito obrigado. Acesse nosso blog, endereço prof.marcio de Medeiros. Só digita no Google prof.